Eu vou trocar aqui agora, porque eu quero falar com vocês agora um pouco sobre malha, tá bom? Então a gente vai criar de novo um estudo, uma análise estática. Teve uma pergunta aqui, ó, de Rodrigo, que eu vou mostrar para ele aqui, como faz para gerar relatório com todas as informações e simulações. Eu vou mostrar, bem lembrado aqui, vou aproveitar essa análise para poder fazer isso, tá certo? Vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho um sólido, eu não vou poder representar esse sólido agora com o meu elemento de viga, tá certo? E aí vamos lá, vou aplicar o material. Nesse caso aqui vamos mudar. Vamos mudar, vou pegar uma liga de alumínio, um bom alumínio aqui. Esse 2818 T6, T61. Na verdade eu não queria esse não. Esse aqui, 6061 T6. Um belíssimo material, tá certo? O limite de escoamento dele é bem alto para alumínio. Então, selecionei aqui esse alumínio. Vamos aqui agora no acessório de fixação. Nesse caso aqui, olha que já apareceu algumas opções extras, tá bom? E eu tenho aqui o acessório de configuração avançados, tá certo? Eu tenho aqui agora, ó, eu posso aplicar condições de simetria. Isso aqui, pessoal, é muito importante para que vocês ganhem tempo na análise de vocês também, tá certo? Representar só uma parte. A simetria pode ser dessa forma aqui, né, que seria basicamente relacionada a um plano, ou pode ser uma simetria cíclica também. Isso reduz muito o seu tempo de análise, tá bom? E tem diversas outras opções aqui. Aqui são as opções avançadas, na verdade, e eu tenho algumas opções padrão, tá certo? Que são, bom, ou eu fixo a geometria, ou represento a rolagem ou deslizamento, ou seja, esse sólido ele pode basicamente deslizar sobre um plano, mas ele não pode entrar nesse plano, tá certo? Ou articulação fixa, que eu restrinjo a translação, mas eu permito a rotação dele, tá bom? Então vale a pena entender como é que funciona cada uma dessas restrições aqui para que vocês possam definir da melhor forma possível. Nesse caso aqui, eu quero fixar mesmo esses dois furos aqui, tá certo? E nesse caso aqui também, eu vou colocar uma geometria deslizante nessa face de baixo aqui, tá bom? Para que ele não possa descer. É como se ele tivesse apoiado em cima de alguma coisa, tá bom? Aqui, ó, eu vou aplicar aqui agora uma carga, uma força, que na verdade é uma força que está aplicada em toda essa face, tá bom? Essa vai ser uma força de, não sei, 550 newtons, tá bom? Uma força de 550 newtons aplicada nessa face aqui. E agora, que é o que eu quero mostrar para vocês também, é a parte da criação de malha. Olha só. Eu posso simplesmente criar a malha aqui. E olha que tem algumas opções agora que ele me dá, tá certo? Eu consigo fazer um refino aqui. Ou eu posso vir aqui ó, em parâmetros de malha, tá bom? Eu tenho algumas formas de fazer com que o software crie essa malha. Quando a gente tem curvas, como a gente está vendo representado aqui, essa, por exemplo, com base em curvatura, ela é mais indicada, inclusive, tá bom? Porque ela vai representar melhor essas curvaturas. Vocês conseguem aqui definir o tamanho do elemento, tá bom? Então vocês têm algumas opções aqui que vão te ajudar a criar essa malha. E você consegue ou refinar aqui por essa barrinha ou simplesmente aqui pelo tamanho do elemento. Eu consigo dizer aqui, por exemplo, eu tenho um círculo aqui, quantos elementos mínimos vão ter para tentar representar esse círculo. Note que na malha padrão a gente não tem essa opção, tá certo? É com base em curvatura que a gente tem. E essa parte aqui também é taxa de crescimento de elemento, ou seja, quanto ele vai crescer, porque ele vai tentar aqui nas partes que são arredondadas gerar uma malha mais fina e nas partes que não tem arredondamento ele vai crescer justamente para poder também não pesar muito a nossa análise, né? Pessoal, para vocês terem uma ideia, eu já vi alguns projetistas com dificuldade de gerar uma análise, eles simplesmente não estavam conseguindo gerar malha para o modelo deles, simplesmente porque eles desconheciam que era possível mudar da malha padrão para a malha com base em curvatura, que vai representar melhor esse tipo de geometria, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia da importância disso. Eu vou refinar isso aqui. E ele já vai criar para mim uma visualização da malha. Vamos ver. Então, note
que a gente tem aqui uma malha afinada, tá bom? Eu consigo verificar aqui, por exemplo, se eu quiser, algumas opções, por exemplo, a visualização dos detalhes, olha só, para que o software possa me passar todas as informações relacionadas à malha que eu criei. E isso é muito importante, pessoal, porque a qualidade de malha, ela está muito relacionada com um bom desempenho, na verdade, com a boa representação do modelo geométrico que a gente tem aqui, tá bom? Porcentagem de elementos com proporção menor do que 3. A gente quer que essa taxa de proporção seja a menor possível, para que você não tenha elementos muito deformados, no caso. Então, você já olha aqui, 99,8%, na verdade menor do que 3, então é muito grande, basicamente, boa parte dos elementos, né, a maioria dos elementos está com a taxa de proporção aceitável. É muito importante que vocês olhem isso aqui sempre que vocês façam a análise, tá certo? Para que vocês consigam avaliar a qualidade dessa malha que vocês geraram, tá bom? Se vocês clicarem aqui com o botão direito e clicar em aplicar em controle de malha, você consegue, na verdade, dizer para o software onde você quer que a malha fique ainda mais fina, tá bom? Então, vocês podem utilizar esse recurso daqui também, que é a parte de aplicar controle de malha. Vamos ver aqui como é que ficaria. Se eu aplicar ele aqui, e aqui, aqui, e aqui, eu vou simplesmente tornar um pouco mais fino. Ok. E vamos gerar uma nova malha para ver o que acontece. Está gerando aqui. E aqui, olha só, onde eu apliquei, ele refinou mais a malha, tá bom? Então vocês vão sempre fazendo esse trabalho, tá bom? Para que você consiga representar bem o modelo. Se, por exemplo, essa região, que é uma região que a gente já sabe que vai ter digamos, uma tensão maior, né? Por ser uma região que a gente tem a transição, por ter um arredondamento aqui, na verdade, que a gente já faz para aliviar a tensão, mas enfim. É bom que você refine justamente para que você tente compreender, tente entender um pouco melhor como é que vai estar a situação de tensão aqui nessa região. Outra dica muito importante, olha, para representar, essa dica é bem importante, usando elementos sólidos, vocês vão querer pelo menos 2 elementos na espessura do material, tá bom? Pelo menos 2 elementos aqui na espessura do material. Então aqui a gente tem até mais, mas essa parte aqui, ó, é importante a gente notar que tem pelo menos 2 elementos. Se não tivesse, o que a gente ia fazer? Refinar um pouco mais para poder ver. Então, basicamente, eu vou aqui executar o estudo. Vou até colocar aqui para que vocês possam acompanhar. Tá certo? Note, pessoal, que tudo isso que eu estou fazendo em tempo real com vocês. Eu estou colocando para rodar agora, tá certo? Então, na verdade, eu não deixei as análises prontas. Eu estou rodando agora para que vocês possam ver como é também rápido a gente já começar a fazer nossas análises preliminares e ter os primeiros resultados, tá bom? Então a gente já tem aqui, ó, o software já mostra pra gente qual é a região de maior tensão, tá certo? Nesse caso aqui, dessa análise que a gente fez. A gente consegue também, eu queria mostrar para vocês, ó, tem como é que se diz, uma plotagem muito interessante, que é a plotagem de fator de segurança. A plotagem de fator de segurança, tá certo? Que permite que a gente consiga visualizar um pouco melhor como é que está esse projeto em relação à segurança. Eu, particularmente, gosto muito de definir o limite superior do fator de segurança. Por quê? Porque o SolidWorks ele vai calcular o fator de segurança baseado no limite de escoamento do material para todo aquele modelo ali, para toda aquela peça. Em alguns lugares, vocês vão ver que não vai ser muito afetado, por exemplo, tá certo? Por exemplo, essa região bem azulada aqui, ela não vai ser muito afetada por essa condição de trabalho. E isso vai aparecer no gráfico com um fator de segurança altíssimo. Então vai ficar difícil, na verdade, de você... vai ficar difícil muitas vezes de você conseguir visualizar, porque está na escola horrível. Então eu coloco aqui ou 3 ou 5. Nesse caso aqui eu vou colocar 5, tá bom? Fator de segurança. E no caso dessa pecinha, tá tudo acima de 5. Então
Não foi uma boa escolha. Na verdade, significa que para essa força aqui, essa peça tá bem dimensionada, né?